Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concurso. Sou o professor Rodolfo Menezes, estarei com você em Direito Penal. Essa aula trata sobre ilicitude, que é um dos elementos do crime no conceito analítico. Olha o sumário que guiará nossos estudos. Então, ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Então, ilicitude. A ilicitude é a conduta contrária ao ordenamento jurídico. Então, se esse ordenamento jurídico, nós estamos falando do penal, então nós temos a ilicitude penal. Então, é aquela conduta contrária ao ordenamento jurídico, ok? Essa ilicitude, ela é baseada numa teoria chamada indiciária. Por quê? Todo fato típico é considerado ilícito. E aí você deve lembrar do conceito analítico de crime que nós dissemos. Crime é fato típico, ilícito e culpável, na teoria tripartida. Então, neste caso, todo fato típico a priori é ilícito. Então nós vamos perceber que no estudo da ilicitude você vai verificar as causas excludentes de ilicitude, também conhecida como justificantes, tá ok? Então olhe na tela. Somente será verificada a ilicitude de um fato típico. Então somente podemos falar em ilicitude depois que concluirmos que o fato é típico. Então, se o fato é típico, nós vamos estudar a ilicitude, verificar a ilicitude. Então, olhe na tela. Então, fase indiciária do tipo penal e verificar se é uma causa de exclusão da ilicitude. E aí elas também são conhecidas como discriminantes ou justificantes. Ou seja, discriminante, justificante ou causa de exclusão da ilicitude são a mesma coisa. São, para o nosso ordenamento, você entenda como sinônimos. Causa de exclusão da ilicitude. Nós temos as causas legais e as causas supralegais. Dentro das causas legais, elas podem ser genéricas ou específicas. E nas genéricas estão previstas no artigo 23 e as específicas estão previstas dentro dos tipos penais. Então, nós temos alguns tipos penais que têm causa de exclusão da ilicitude. E nas supralegais, por exemplo, consentimento do ofendido. Então, nós vamos verificar exatamente cada uma dessas possibilidades. Então, neste caso aqui das causas de exclusão da ilicitude específicas, que estão na parte especial, nós temos como exemplo o artigo 128, que trata do aborto. E ele exclui o crime quando o aborto for praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Esse é um ponto. O outro é em caso de gravidez resultante de estupro. Então nós vamos ver que essa norma do artigo 128 é uma causa de exclusão da ilicitude, porque o aborto foi provocado. Então nós temos um fato tipo uma conduta, um nexo, um resultado, nós temos todos esses elementos do fato típico formados, só que há uma causa de exclusão prevista no artigo 128. Então deve ser um médico e nos casos previstos no inciso 1 e no inciso 2. Observe na tela. Furto de coisa comum, no artigo 156. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a quem tem direito a agente. Então, são sociedades, quando uma coisa é pertencente a várias pessoas, a uma sociedade, se o que ela subtraiu, a coisa que ela subtraiu, estiver dentro do valor da sua cota e for fungível, isso também é uma causa de exclusão da ilicitude. Então, foram apresentadas duas causas de exclusão da ilicitude específicas, que estão na parte especial do Código Penal. Então, continuando. Então, estado de necessidade será a primeira causa de exclusão da ilicitude genética que nós vamos estudar, tá certo? Ela é prevista no artigo 23 do Código Penal. Então, nessa, nós adotamos a teoria unitária, na qual nós temos o bem ofendido, né, e o bem protegido. O bem protegido ele tem que ser de igual valor ou de valor superior ao ofendido. Então, observe na tela. Nós temos aqui que o bem jurídico ele tem que ser mais importante, digamos assim, ou pelo menos igual ao bem jurídico que está sendo ofendido. Tem que ser uma escolha razoável, ok? Então, nós vamos ver aqui. Caso o sacrificado seja o valor maior do que o protegido, poderá haver uma causa de diminuição de pena. Então, nessa balança, se o bem que foi prejudicado ele é superior, você pode ter até uma causa de diminuição, mas não será uma causa de exclusão da ilicitude, ok? Então, está aqui a previsão, né, no artigo 24, parágrafo 2º, na causa de diminuição, certo? Então, nós temos a causa de exclusão da ilicitude, concurso de pessoas, estende-se a todos. Então, se houver naquele fato um concurso de pessoas, e uma delas está agindo em estado de necessidade, as demais também serão beneficiadas pela exclusão da ilicitude. Professor, por quê? Bem simples, porque nós estamos falando de um crime. Se um crime, para este crime, houve concurso de pessoas e nós falarmos que esse crime ele foi excluído, ele não existe, não houve crime, não pode não haver crime para uma pessoa e haver crime para outras pessoas. Lembrando que o nosso direito penal
do fato e não do autor. Então é por isso, você excluiu o crime para uma pessoa, você exclui para todas as outras que estavam colaborando com ela na prática daquele fato. Então, requisitos. Requisitos para ver o estágio de necessidade. Então, o perigo atual, situação não provocada pela vontade dolosa do agente, ameaça a direito próprio ou alheio, inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Quanto à conduta lesiva, o sacrifício deve ser inevitável e, claro, deve ter uma razoabilidade nisso, nessa análise. E requisito subjetivo, conhecimento da situação justificante. Vamos ver cada um desses requisitos. Perigo atual, salvar perigo atual. Na norma expressa, traz perigo presente, que estará ocorrendo. Entretanto, engloba o perigo iminente, certo? Isso, o que deve ser afastado é o perigo remoto. Então, é porque a legítima defesa, ela fala perigo atual iminente. No estado de necessidade, no código, diz só perigo atual. Mas, numa interpretação, nós percebemos que aquele perigo que é iminente também, ele deve ser protegido pela norma. Vamos supor um furacão, está chegando um furacão perto da casa, de uma comunidade. E ali as pessoas só têm lugar nesse porão, que é um abrigo contra furacões, só tem lugar para 3 pessoas, e tem 4 do lado de fora. Na hora de entrar, uma pessoa acaba tendo que lesionar a outra, acaba tendo que quebrar o braço, jogar ela para o lado para poder entrar e fechar a porta, tá certo? Só que não precisa esperar esse furacão estar chegando no local. Basta as notícias ali estando ocorrendo e ele visualizando a aproximação dele, já seria suficiente, seria um perigo iminente. O que a norma quer afastar é um perigo remoto, um perigo futuro. Então isso não. Se o perigo não era próximo, estava prestes a acontecer ou estava acontecendo, não é justificativa, não é uma causa de exclusão da ilicitude, certo? Então vamos continuar. Situação não provocada pela vontade dolosa do agente, que não provocou por sua vontade. O agente não pode provocar a situação e depois alegar estado de necessidade. Então, B está dentro do cinema e provoca um incêndio dolosamente. Então, imagine, a pessoa entrou no cinema, ela coloca fogo no cinema e depois, na hora de fugir, só temos uma porta de saída. Ela acaba quebrando uma pessoa, lesionando uma pessoa, dando um murro numa pessoa para poder sair na frente e conseguir salvar do fogo. Aí pergunta, mas ela estava em estado de necessidade? Depende. Ela não, as outras pessoas no cinema sim, ela não. Por quê? Porque ela provocou dolosamente a situação ali que está ocorrendo, o fogo, o incêndio. Então, neste caso, ela não pode provocar a situação e depois alegar estado de necessidade, porque seria burlar o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico não é para isso, ok? Vamos ver aqui, ameaça a direito próprio ou alheio. Direito próprio ou alheio. Então, qualquer bem protegido pelo ordenamento jurídico não necessita de autorização do terceiro para a proteção do direito alheio. Então não há necessidade de pedir autorização, ele pode proteger a si ou uma terceira pessoa. Então ele pode proteger a si, um parente, um conhecido, uma pessoa que ele não conhece, ele pode proteger qualquer pessoa. Se ele estiver nos requisitos, ok, ele será abarcado pela exclusão. Inexistência de dever legal de enfrentar o perigo. Então, havendo obrigação legal de enfrentar o perigo e sendo possível, não caberá estado de necessidade. Além de ser expressamente previsto no parágrafo 1º, deve ser lembrado o dever jurídico de agir. Então, é claro, se aquela pessoa, naquela situação de perigo, se aquela pessoa ela tem obrigação de agir e é possível essa situação, então não podemos falar que ela vai ser abarcada, ser beneficiada pelo estado de necessidade. Então, se essa pessoa tem o dever de agir, se a pessoa pode agir, ela não pode alegar estado de necessidade. Pelo contrário, ela tem que fazer, ela tem que praticar uma conduta. Sacrifício inevitável, nem podia de outro modo evitar. Então, quando não houver outro meio de proteger o bem jurídico, desta forma, a lesão provocada pela conduta sempre deve ser a mínima necessária. Então, na fuga do cinema. Então, nós vamos pensar nessa fuga do cinema. Primeiramente, no exemplo, eu disse que só tinha uma porta, e por isso que há uma lesão e quebra o braço de alguém. Só tinha uma porta. Agora vamos imaginar que tivessem 2 portas e a pessoa estivesse próxima de uma saída. Ela estava vendo a saída, ela poderia ter saído por aquela saída, vamos chamar de saída B. Mas ela prefere se deslocar, atravessar todo o cinema para sair pela saída A. Ela faz isso. Por quê? Não sei, mas ela faz. Então, neste caso, ela podia ter feito diferente. Então, quando ela vai sair pela saída mais longe e acaba quebrando o braço de alguém, ela não será abarcada do estado de necessidade. É claro, isso vai ser olhado no caso concreto, que ela sabia daquela saída, que era possível ela pegar aquela outra saída, saída B, e mesmo assim ela opta por sair pelaquela saída A, e aí ela acaba lesionando outra pessoa. Então isso é só no caso concreto. Mas ela não podia o quê? Ela
não pode ter outro modo de evitar, ou seja, se o sacrifício fosse possível ser evitado, ela não pode praticar. Razoabilidade, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então a conduta lesiva deve ser razoável. Então B está dirigindo seu carro e um pedestre entra na frente repentinamente. O motorista desvia e bate em outro carro. Então vou perguntar, ele cometeu um crime de dano ou qualquer outra atividade? Olha, veja bem, vamos supor que ele desvia de um pedestre, bate em outro carro e o motorista desse outro carro sofre lesões corporais graves. Então nós temos alguém que foi lesionado. Aí eu pergunto, se ele continuasse, ele ia matar uma pessoa, ele deixa de fazer essa conduta e acaba batendo no carro. A pergunta é, ele pode ser beneficiado pelo estado de necessidade? Pode, porque o sacrifício entre a vida e a lesão, se entende que o bem jurídico à vida era mais importante. Então, era um sacrifício que ele deveria fazer, tá certo? Então, isso é importante. No artigo 24, parágrafo 2º, ele traz lá que o Código Penal diz que, se não for razoável, poderá haver uma diminuição de pena de 1/3, 2/3. Então, caso não seja razoável essa conduta dele, esse sacrifício, né, caso não seja razoável a conduta que acabou causando uma lesão ou algo dessa forma, nós vamos dizer que não será uma exclusão de ilicitude, mas será uma causa de diminuição de pena. Então ele terá um benefício também, tá certo? Um grande exemplo de estado de necessidade é o da tábua, né, da tábua da salvação. São um barco está afundando, 2 pessoas pulam no mar e tem apenas um colete. E eles estão no mar aberto, no meio do oceano. Só tem um colete. E os 2 caíram no mar. Só tem os 2 e um colete. Aí eu pergunto, o que vão fazer? O colete não aguenta as 2 pessoas. Se os 2 ficarem com o colete, os 2 vão morrer afogados. Então, neste caso, se um matar o outro para ficar com o colete, ele vai ter o estado de necessidade a seu favor. Por quê? Os 2 bens jurídicos protegidos eram a vida, então eram iguais. Então ele pratica um fato típico, né, matar alguém previsto no artigo 121, mas em estado de necessidade. Então a sua ilicitude será excluída. Tá? Então isso é o grande exemplo aí que representa muito bem o estado de necessidade. Então olhe na tela. Ainda temos outro requisito. Requisito subjetivo, conhecer a situação justificante. Então, para qualquer excludente de ilicitude, o autor deve saber que age com esse propósito. Se tinha o dolo, responde pelo crime. Direito da intenção e não do resultado, pois a sua vontade não era a de salvar, mas provocar o mal a outrem. Então, vamos imaginar. Uma pessoa está em sua casa e ela não aguenta o cachorro do vizinho, ele começa a latir. Então, ele sobe no muro com a sua arma, uma arma legal, tudo legalizado, autorizado, ele sobe no muro e vê o cão bravo, olhando para o muro. Ele pega a sua arma e mata esse animal, tá certo? Então ele mata o animal. Aí eu pergunto, essa conduta dele pode ser criminosa? Vamos verificar. Ele não sabia, na verdade, que tinha uma criança ali no muro que seria estraçalhada pelo cão. Aí alguém vai falar, então ele agiu em estado de necessidade, que ele estava protegendo o direito de outra pessoa. Só que ele não sabia. Ele tinha o dolo, na verdade, de matar o animal. Então, se ele tinha o dolo de matar esse animal e ele não sabia que tinha uma criança ali que estava precisando de ajuda, então, nesse caso, ele não tinha conhecimento, não tinha esse liame subjetivo, se ele não tinha, ele não agiu em estado de necessidade, tá certo? Então, se houver algum crime, ele pode responder, ok? Então, vamos olhar para a tela. Então, as formas de estado de necessidade. Nós temos o estado de necessidade agressivo, que é contra terceiro inocente, e o defensivo, contra o provocador do perigo, da situação de perigo. Nós temos o estado de necessidade próprio e o de terceiro. Então, esse aqui protege o direito próprio, esse aqui protege o direito de terceiro. Nós temos também o estado de necessidade real e o estado de necessidade putativo. E putativo é o imaginário. Ele imagina que está numa situação que cumpre todos os requisitos de estado de necessidade. Então, ele age achando que está agindo em estado de necessidade. Então, nesse caso, nós chamamos de estado de necessidade putativo, imaginário. E o outro é o real, que realmente está acontecendo os fatos. Então, vamos olhar. Estado de necessidade putativo. A situação de perigo é imaginária. Não existiu de verdade, embora a gente tinha convicção de sua existência e agiu com base nesta. Ou erra sobre os limites da justificante. Então, ou ele errou porque a situação não era uma situação de estado de necessidade, ou ele errou nos limites. Ele acabou extrapolando esses limites, tá ok? Se houver o erro, então o justificante foi fundamentado em uma situação inexistente, por equívoco na interpretação do contexto fático.
Então, um exemplo de estado de necessidade putativo. B e C estavam em um cruzeiro quando houve um naufrágio do navio que o transportava. Quando ia pular do barco, B percebe que havia apenas um colete salva-vidas, atacando e lesionando C para pegar o colete. Depois verifica-se que tinha um local próximo com diversos coletes. Então nós vamos perceber que ele tinha plena convicção de estar agindo em estado de necessidade quando ele lesiona uma pessoa para pegar o único colete salva-vidas. Só que se percebe que na realidade existe uma sala próxima com diversos coletes. Então ele, na verdade, na realidade, ele não estava agindo em estado de necessidade. Mas para ele era o estado de necessidade putativo. Aí preste atenção que aí houve um erro, né? E se houve um erro, aí nós vamos ter esse erro excusável ou inexcusável. E aqui diz, se B não tinha como saber desses outros coletes, exclusão da culpabilidade. Então ela é desculpável, então excluirá a culpabilidade. E se B era marinheiro e sabia onde provavelmente iriam os outros coletes, nós dizemos que esse erro é inexcusável, ou seja, é indesculpável. Então a gente responderá pelo crime na modalidade culposa. Então veja bem, ele agiu dolosamente, mas responderá a título de culpa, tá? Então crime doloso e crime culposo é o tema de outra aula no curso regular que você aprende exatamente essas diferenciações. Mas aqui basta você saber que se for excusável, exclui a culpabilidade. Se for inexcusável, ele vai ter o quê? Uma responsabilização a título de culpa, tá bom? Continuando. Situações importantes do estado de necessidade, furto famélico, exige prova famélico é de fome, né? Vem de fome. Então aquele estado mesmo de penúria total. Então exige prova convincente do preenchimento dos requisitos do artigo 24, devendo ser um recurso inevitável, uma ação extrema. Se a pessoa tem condições de exercer um trabalho, não é causa de excludente. Então, não é qualquer pessoa, ela sendo capaz de laborar, capaz de trabalhar, não é uma justificativa ela cometer crimes para saciar as suas necessidades, tá? Porte de armas. Não adianta alegar que transita por locais perigosos, pois seria um motivo de solicitar autorização. Então, veja bem, a alegação da pessoa, não, eu ando com uma arma ilegalmente porque eu transito por lugares perigosos. Isso não é motivo. Por quê? Isso seria mais uma demonstração que ele poderia entrar ali nos órgãos competentes para solicitar uma autorização para o porte de arma, tá certo? Porque senão você teria uma norma que não seria cumprida. Seria a pessoa, eu ando em local perigoso. E no Brasil, praticamente todos os locais são perigosos. Então seria uma autorização praticamente para todos andassem armados sem nenhuma necessidade de controle pelo Estado, tá certo? Então isso também não é previsto pela jurisprudência. Dificuldades econômicas. A doutrina não admite a mera alegação de miserabilidade, desempregado, penúria, dificuldade financeira, bem parecido com o furto famélico, né? O furto famélico é exatamente sobre furto, então é uma situação bem mais, olhada com melhores olhos, e aqui nós temos a dificuldade, a pessoa querendo adquirir bens e ela tendo condições de trabalhar. Então, dificuldade financeira não pode ser sinônimo para praticar crimes. Estado de necessidade recíproco. É possível, desde que os agentes não tenham criado a situação de perigo. Então, durante o incêndio, no cinema, B e C se empurram, lesionando um ao outro, para tentar correr a única saída de emergência. Então, nós vamos ver que os dois estão se lesionando. Não é uma pessoa lesionando a outra. Os dois estão se lesionando. E os dois estão agindo em estado de necessidade. Entendeu? Essas são situações importantes a serem observadas. Agora, nós vamos para outra causa de exclusão da ilicitude, legítima defesa. Então, fundamento. Impossibilidade do Estado de oferecer proteção a todos, em todos os lugares e momentos. O agredido não é obrigado a fugir do agressor. Então é um fato praticado para repelir uma injusta agressão, devendo preencher alguns requisitos, não podendo ser presumida. Então a natureza jurídica é causa de exclusão da ilicitude. Então o Estado ele não consegue proteger todas as pessoas em todos os lugares. Então as pessoas estão suscetíveis a ataques. Então a legítima defesa é você se defender de algum ataque, tá bom? Por quê? Porque nenhum ser humano é obrigado a fugir quando ele é atacado. Então a regra de fugir, ele não é obrigado a fugir. Então ele não sendo obrigado a fugir, ele tem que agir para se defender. E neste caso, ele tem ao seu lado a legítima defesa, que é uma causa de exclusão da ilicitude. Então, continuando, quais são os requisitos da legítima defesa? Repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Reação, usando moderadamente os meios necessários. Requisito, tem que conhecer a situação justificante. Então, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outro. Vamos ver cada um deles? Então, vamos lá. Injusta agressão, conduta humana, dolosa ou culposa, contrária ao direito, podendo ser praticada até por inimputável. Então, veja bem, a primeira coisa é uma conduta humana. Só existe legítima defesa contra pessoas. Não existe legítima defesa contra animais. Então, eu dei um exemplo no estado de necessidade que envolvia um animal. Então, aquilo ali normalmente será um estado de necessidade. Agora, observe, se uma pessoa
que não gosta, tem um desafeto, né? Encontra seu desafeto na rua. E essa pessoa está conduzindo um cão bravio, um cão muito bravo, que vai morder, vai estraçalhar o outro, e ele instiga esse cão para morder o seu desafeto. Neste caso, se esse desafeto reagir contra a pessoa, ela estará agindo em legítima defesa, porque o cão foi utilizado como um instrumento de ataque. É como se ele tivesse com uma arma, com um bastão de beisebol ou qualquer outra coisa para agredir. Então, nesse caso, aquela pessoa que está sendo agredida, ela pode reagir contra o seu agressor, que é a pessoa. Então, ali na tela, então a ação de animal pode caracterizar estado de necessidade. Entretanto, se estiver sendo instigado, aí sim pode ser um meio de execução. Não pode ser contra agressão justa. Então preste atenção, é contra uma agressão injusta. Um policial prendendo alguém em flagrante é uma agressão justa. É claro, sim, se a pessoa estiver reagindo, ele tem que dominar, tem que usar força. Então aquela pessoa que está sendo presa legalmente, ela não pode reagir, porque a agressão, aquela agressão utilizada, aquela violação da liberdade, aquela restrição da liberdade, ela é justa. Então não se justifica uma ação supostamente legítima de defesa. Isso não existe. Agressão atual e iminente. Então, atual é que está acontecendo. Então, se você está sendo agredido por outro com socos. Ou iminente, que está prestes a acontecer. Então, B está sentado. Por exemplo, você está sentado numa sala, aí uma pessoa levanta, olha para você, ela está armada, né? Você vê que ela está com a arma na cintura, fala, vou te matar. Isso é uma agressão iminente. Pô, ela está armada, foi até a sua frente e falou, vou te matar. Então, isso já te autoriza a reagir em legítima defesa. Você não pode esperar, por exemplo, vamos supor, hoje nós vemos muito na mídia, né? Legítima defesa, o policial sacou a arma, mas se alguém está com uma arma ali para atirar nele, ele tem que sacar a arma e atirar. Não há aquele filme Matrix que ele vai ficar aguardando, não precisa. A legítima defesa diz, em perigo iminente, também é legítima defesa. Então, olha, não cabe legítima defesa contra atos pretéritos, pois a injusta agressão já teria cessado. Então, vamos diferenciar. Se alguém, numa discussão, vamos supor uma discussão no bar, um vai, aponta a arma para o outro, vou te matar, que não sei o que, o outro fica com medo e tal, mas consegue sair do local. Aí ele vai até a sua casa, chegou em casa, ele pega uma arma e volta para o bar e mata essa pessoa. Ele não agiu em legítima defesa, porque já tinha cessado a agressão, já tinha acabado, ele já tinha ido embora. Então ele não pode retornar, porque isso iria caracterizar uma vingança e não uma legítima defesa. Pode caracterizar uma vingança, é claro que tudo depende do caso concreto. Tá bom? Mas legítima defesa não seria. Outro requisito, há direito seu ou de outro. Então a legítima defesa de outro pode ser contra o próprio titular do bem. Então presta atenção, a legítima defesa ela pode ser para proteger o seu próprio direito, para se proteger, para proteger uma terceira pessoa ou para proteger a própria pessoa que está se auto-lesionando. E aí nós temos o exemplo, uma pessoa que está consumindo droga, quase chegando a uma overdose. Aí outra pega ela, amarra ela e leva para um hospital. Então ela restringiu a liberdade, teve ali uma certa restrição da liberdade da pessoa. E aí nós vamos dizer, ela tem uma excludente? Tem excludente, porque ela está protegendo a própria vida daquela pessoa. Uma pessoa também pode proteger a sua própria vida, pode proteger a vida de outra pessoa. E temos também a própria proteção de uma pessoa jurídica. Não há necessidade que seja uma pessoa física, uma pessoa natural. Você pode estar protegendo uma pessoa jurídica de um quê? Um perigo atual ou iminente. Então vamos continuar. Reação usando moderadamente os meios necessários. Então, além de ser necessário, o meio deve ser moderado. Então, dependerá dos meios que o agente tem à sua disposição, mas sempre deverá ser o necessário para impedir a agressão injusta. Então, vamos imaginar, B é uma pessoa pequena, fraca, tá certo? E uma pessoa grande, forte, lutador, já conhecido na região, fala que vai matá-lo e começa a ir na sua direção e a bater nele. A única coisa que essa pessoa mais fraca tem é uma arma. Então ela saca essa arma e atira contra esse agressor. Aí pergunto, o meio era necessário? Era. Era moderado? Era. Porque era o único que ele tinha disponível. Ele não tinha outro meio de evitar a sua própria morte, talvez de espancamento, ou no mínimo uma lesão gravíssima ali. Então ele está ali prestes a morrer, ele só tem uma arma para se defender, ele pode utilizar, ok? Agora, se o agente reagir com meios desnecessários, isso estará caracterizado o excesso. Então, nesse caso, B, agora vamos inverter. O fraquinho, a pessoa fraca, vai agredir o C, que é um lutador renomado, muito forte. Esse lutador, ele pode se defender apenas com as mãos, porque o outro é muito fraco. Mas ele prefere sacar uma arma e matar esse agressor. Então, nesse caso, os meios foram desnecessários, porque não havia necessidade. Estou falando isso
observando cada caso concreto. Então, se observa que os meios eram necessários. Nesse caso, essa pessoa, ela não terá em seu favor a legítima defesa, ela responderá pelo excesso, ok? Então tá aqui, o meio utilizado caracteriza um excesso, artigo 23, parágrafo único do Código Penal. Agora, quais são as formas da legítima defesa? Então tem a forma agressiva, reação caracteriza um crime ou contravenção. E a defensiva, reação se limita a cessar a agressão sem constituir um fato típico. Podemos ter a legítima defesa de direito próprio ou de terceiro. Então nós observamos aí que a agressiva defensiva é se nessa ato, nessa conduta daquele que está se protegendo, configurar um crime de contravenção, é agressivo. Se não caracterizar, foi simplesmente para cessar a agressão, aí será uma legítima defesa defensiva. Nós temos aqui a legítima defesa real, que era a agressão real, e a putativa, que é a situação de perigo imaginário, que não existiu de verdade. E a subjetiva, que é o excesso praticado na legítima defesa. Entendeu? Então nós temos essas três classificações também, real e a putativa, sendo essas mais importantes. A putativa, da mesma forma, é uma legítima defesa imaginária. E nós podemos ver aí as diferenças do estado de necessidade e legítima defesa. Antes disso, eu queria só dar um exemplo de legítima defesa putativa, imaginária. É um exemplo clássico, que tem em todos os livros de direito. Então, uma pessoa que está sendo ameaçada de morte por outra, a outra é um assassino famoso, e eles se cruzam numa rua escura. Só tem os dois, um de frente para o outro, estão caminhando de um frente para o outro. Naquela pessoa que está ameaçada vê aquele agressor, ela assusta. E esse agressor está com paletó e enfia a mão dentro do bolso do paletó. E quando ele enfia a mão dentro do paletó ali, a pessoa que está ameaçada, ela pensa, ele vai me matar. Então saca a arma antes e mata essa pessoa, tá certo? Depois se percebe que, na verdade, ele estava indo pegar o seu celular, porque ele tinha acabado de receber uma mensagem. Então, quando ele vai sacar o celular, é confundido que estaria sacando uma arma e ele morre. Então, nesse caso, nós podemos pensar sim numa legítima defesa putativa, tá certo? Também podemos pensar naquelas ações policiais. Os policiais estão subindo o morro e tem várias pessoas atirando, e alguém pega ali um pedestal de microfone ou qualquer outra coisa e sai correndo para o rumo dos policiais. Isso à noite, escuro, numa troca de tiros. Se o policial acaba reagindo e atirando nessa pessoa. Então, se tudo configurar nesse caso concreto, que ele entendeu que aquela pessoa também estava vindo agredir ele, atirando, e aí podemos ter também uma legítima defesa putativa, ok? Vamos olhar no quadro as diferenças de estado de necessidade e legítima defesa. São importantes, são muito importantes. Então, no estado de necessidade, o conflito entre bens jurídicos. E na legítima defesa, existe uma repulsa à agressão injusta. Na estado de necessidade, o bem jurídico exposto ao perigo. E na legítima defesa, o direito sofre uma agressão atual ou iminente. No estado de necessidade, nós temos o perigo pode vir ou não de conduta humana. Vir ou não. Agora, na legítima defesa, obrigatoriamente tem que ser de conduta humana. A conduta defensiva pode ser dirigida contra terceiro inocente. Então, terceiro inocente, o estado de necessidade pode ser contra terceiro inocente. E a conduta na legítima defesa, a conduta defensiva, somente pode ser dirigida contra o agressor. É uma defesa. Na estado de necessidade, nós temos a agressão sofrida não precisa ser injusta. Então, dois náufragos, né? Dois náufragos, olha aí a palavra, dois náufragos e uma boia. Nenhuma das agressões é injusta. Então, nós vemos aí no estado de necessidade que essa agressão não precisa ser injusta, porque, na verdade, está se protegendo o bem jurídico. Então, duas vidas ali, um vai agredir o outro para sobreviver. Então, não há nenhuma agressão injusta. Agora, na legítima defesa, ao contrário, tem que haver uma agressão injusta. Somente a legítima defesa se a agressão for injusta. Então, vamos voltar para a tela. Estrito cumprimento do dever legal, de dever legal. Então, nós temos o direito não pode ser contraditório. Então, na natureza jurídica, exclusão da ilicitude. O agente está cumprindo uma lei, por isso não pratica uma conduta ilícita. É o caso do servidor público no exercício da função que age de acordo com o ordenamento jurídico. Então, o oficial de justiça que realiza uma busca e apreensão determinada judicialmente. Ou o policial que prende uma pessoa em flagrante delito. Então, nós vamos ver aí que o ordenamento jurídico determina uma conduta para uma pessoa. Essa pessoa pratica a conduta. Não pode, depois, o ordenamento jurídico querer criminalizar, querer sancionar essa pessoa. E aí, nos exemplos são bem claros. O oficial de justiça cumprindo um mandado judicial de busca e apreensão, ele está o quê? Cumprindo o ordenamento jurídico. Ele está fazendo o seu dever. Então, ele está no estrito cumprimento do dever legal. A mesma coisa um policial. Quando ele prende alguém em flagrante, ele está agindo como? Estrito cumprimento do dever legal. Exatamente assim. Tá certo? Ah, professor, mas então quando ele mata outra pessoa, ele estaria agindo em estrito cumprimento do dever legal? Não.
Poderíamos ter o caso de legítima defesa. Por que não? Porque ninguém tem, né? Não tem nenhuma lei que determina que uma pessoa possa matar outra, tá? Só para esclarecimento aí, para não ficar com dúvida. Seguindo, então quais são os requisitos do estrito cumprimento do dever legal? Então, o agente deve manter-se nos limites da lei. O dever deve ser previsto no ordenamento jurídico. Então, tá lá, lei, ordenamento jurídico. Requisito, tem que conhecer a situação justificante. Então, seguindo, o dever legal deve ser direta ou indiretamente derivado da lei, previsto no ordenamento jurídico. Não está relacionado com os deveres morais, sociais ou religiosos. Pode resultar de um decreto, de uma lei, de uma portaria, sentença. Então, o carrasco que executa a pena de morte está cumprindo o seu dever legal. Não pode torturar o condenado, porque sairia do estrito cumprimento do dever. Então, num caso de pena de morte, lembrando que nós temos a pena de morte em caso de guerra, mas em qualquer lugar que nós imaginamos, um carrasco que vai cumprir o seu dever ali, tem que ser estritamente no que está na lei. Ele não pode, por exemplo, torturar, porque se ele torturar, ele está o quê? Excedendo os limites da lei. Tá? Então não pode, tem que ser nos limites da lei. Continuando, agora vamos ver o exercício regular de direito. Tem natureza excludente de ilicitude, é o exercício de uma prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico. A norma não pode permitir e ao mesmo tempo incriminar. Então, prisão em flagrante feita por particular. Então, veja bem, o exercício regular de direito, ele é diferente do estrito cumprimento do dever legal, porque no anterior havia um dever de agir. E aqui não, a pessoa tem um direito. Então, ele pode exercer um direito regular, porque dentro dos limites da lei. Então, quando nós falamos da prisão em flagrante, quando o policial prende em flagrante, ele tem o dever de prender. Então, ele está acobertado pelo estrito cumprimento do dever legal. Uma pessoa, qualquer do povo, também pode prender em flagrante. Isso é matéria de processo penal, prisão em flagrante. Mas qualquer do povo também pode prender em flagrante. Só que essa pessoa, quando ela exerce esse direito, ela não está cumprindo o dever, porque ela não tem o dever. Ela pode prender. Então ela está o quê? No exercício regular do direito. Então, continuando. Exemplo, lesões corporais ocorridas na prática de lutas, o UFC. Então, estamos diante de um risco permitido ou tolerado. Poderíamos também pensar em imputação objetiva, mas no caso aqui está enquadrado no exercício regular de direito. Existem casos previstos para determinados crimes, como artigo 142, inciso 1, não constitui júri ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa. Então, nós vamos ver assim, além dessa regra prevista na parte geral, nós temos algumas regras previstas na parte especial. E no caso aqui, é de exclusão da ilicitude, quando são as ofensas irrogadas em juízo, desde que seja discussão da causa. É bem clara, tá bom? Observe outro exemplo. Coação para evitar o suicídio. Então, a coação, né, o constrangimento, poderia caracterizar um crime. Só que, no caso para evitar um suicídio, também há um exercício regular do direito que é previsto e isso vai excluir a ilicitude, tá certo? Então, observe esses exemplos. Requisitos do exercício regular de direito. Então, exercício de um direito, pode exercer direito previsto no ordenamento, regular dentro dos limites e tem que conhecer a situação justificante. Continuando, o direito de ser exercido deve estar previsto em lei, não sendo possível aplicar justificante nos casos de direitos advindos do costume. O agente deve exercer seu direito dentro dos limites estabelecidos no ordenamento. Então, duas coisas, tem que estar previsto no ordenamento jurídico, nós já vimos que lei no sentido mais amplo, pode ser decreto, portaria, uma sentença judicial, e só deve se manter dentro daqueles limites. Então, é exercício regular do direito. Então, dentro dos limites do direito, tá bom? Consentimento do ofendido. Então, consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da ilicitude. Não se esqueça disso. Então, naquele quadro inicial, eu demonstrei, tá bom? E aí você deve voltar naquele quadro sempre que possível para que fique bem gravado na sua memória. Agora, volte para a tela. Pode ser uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, devendo atender os requisitos abaixo. Né? Fazer uma tatuagem, por exemplo, o consentimento retira o caráter criminoso da lesão corporal, deve ser válido. Então esse consentimento ele foi voluntário, foi uma pessoa capaz, que tem a sua responsabilidade ali de falar por si mesmo, né? Ou seja, um menor de idade não pode dizer se o senhor pode ou não fazer uma tatuagem, porque é uma lesão corporal somente com o consentimento do seu representante legal, tá? Então, tudo isso, esse consentimento, ele tem que ser prévio ou concomitante. Então, olhe na tela quais são os requisitos. Então, primeiro, o consentimento deve ser válido, o consentimento deve ser voluntário e livre, tá certo? O bem jurídico tem que ser disponível, então a pessoa deverá consentir no caso de bem disponível, como patrimônio, tá certo? A vida, por exemplo, é um bem disponível, então alguém não pode, no nosso ordenamento jurídico, a
pessoa não pode querer simplesmente que matem ela, não pode haver esse consentimento, porque é um bem indisponível. Então o patrimônio é disponível, tá bom? Olhe na tela. Contemporaneidade do consentimento também deve ser prévio ou durante a prática da conduta, para não caracterizar um perdão, nunca depois. Então, num crime patrimonial, então houve um crime patrimonial, um furto, um estelionato. Esse consentimento, se a pessoa está consentindo a outro levar, tem que ser prévia ou durante, porque aí não caracterizar uma subtração, é claro, né? Porque se ele consentiu, então não caracteriza uma subtração de coisa alheia móvel. Agora, se depois que já concluiu o crime, se pega a pessoa e ele vem, não, eu não quero que ele seja condenado, eu não quero que ele seja preso. Não, isso não pode. Por quê? Porque o consentimento está sendo posterior à atividade. E isso iria caracterizar não um consentimento, e sim um perdão, que não é previsto no nosso ordenamento, esse perdão saindo da pessoa. Capacidade de consentimento da vítima. Apenas os imputáveis podem consentir. Então, no exemplo da tatuagem, eu falei, a pessoa tem que ter a capacidade, né? Ela tem capacidade de consentir. As pessoas menores não têm essa capacidade, então elas precisam da autorização do representante legal para que se faça tatuagem, porque a tatuagem é considerada o quê? Uma lesão corporal, porque lesiona a pele da pessoa, que é um órgão. Então, como há uma lesão, é necessária essa autorização quando a pessoa não for imputável. Agora vamos para as questões. Nas questões nós vamos observar como o examinador cobra esse tema em prova, tá certo? Então vamos para a primeira questão. Bruna é atacada a tiros, desferido por arma de fogo por Otávio, que não logra acertar os 2 primeiros tiros. Antes de desfechar o terceiro tiro, Bruna saca a arma que carrega em sua bolsa com autorização legal e vem atingir Otávio, que veio a óbito. Nesse caso, pode ser assentado que ficou caracterizado no sistema do código por parte de Bruna. Então, primeiramente, ela está sofrendo o quê? Um ataque atual e ela reage. Então, é uma conduta humana que está atacando ela. Nesses requisitos, nós observamos claramente que se trata de uma legítima defesa. Tá certo? Então, olhe na tela. Nós temos outras aí, mas resposta clara, legítima defesa, sem nenhum problema. Consentimento do ofendido é uma excludente de antijuridicidade e poderá ser manifestado antes, durante e depois da conduta do agente. Então, esse tema, que foi o último que nós vimos nessa aula, não é assim. Esse consentimento pode ser antes, pode ser durante. Depois não pode. Porque depois não iria caracterizar um consentimento, e sim um perdão, que não é previsto no ordenamento jurídico, tá certo? Então, essa questão está errada. O abate de animal para proteger lavouras ou pomares de rebanhos da ação predatória, desde que autorizado pela autoridade competente, caracteriza. Então, nós vamos ter aqui uma excludente de licitude, crime da imputativa, indiferente, penal, erro sobre licitude, excludente da punibilidade. Primeiro, vamos descobrir o que ele está praticando, qual seria a excludente, né? Nós já entendemos aqui que é uma excludente de licitude, mas se ele está com uma autorização, tem uma autorização do Estado para que seja praticado aquele abate de animais ali necessário, então se há isso, ele está no exercício regular do direito. E o exercício regular do direito tem natureza jurídica de quê? Excludente da ilicitude, tá certo? Então você vai observar que a resposta seria excludente da ilicitude. Então chegamos ao final dessa aula sobre ilicitude. Você viu na parte teórica os requisitos de cada uma, as causas de exclusões legais, causa de exclusão supralegal, viu as formas de excludente real, excludente imaginária, putativa. Depois nós vimos questões que demonstram como o examinador cobra esse tema em prova, tá certo? Acesse o livro digital para aprofundar um pouco na matéria e também em nossas redes sociais. Então, um forte abraço e até a próxima aula.